Pelo Leandro Ávila. Confere? O Leandro Ávila vai pro Botafogo, você e o Jefferson lateral vão pro Vasco. E no Vasco tem vários personagens que eu vou ter que te perguntar. Tem que você é campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98. Tem muita gente boa, tem muita gente engraçada nesses times. Pô, tá doido, cara. Mas a primeira pessoa que eu tenho que perguntar, vamos começar da hierarquia do mais alto? É o doutor Eurico Miranda. Como é que foi seu contato? Não isso não, cara. Pô, isso aí foi ó. Lembra, no Botafogo eu tinha a gente gritava com o cara. Pô, acabei de falar que o Sérgio Manuel chamou o presidente de Pinóquio, mas não foi assim, por boca de alguém, foi pessoalmente. Você é um Pinóquio. Você é um mentiroso, pô. Pô, eu chego no Vasco, então tudo a gente fala assim, ó, assina. Papel assina. Pô, ele faz uma reunião, doutor Eurico. Quando eu cheguei, aí pá, aquela coisa. Já na ligação já foi assim, eu tava em casa, ele me liga, eu atendo. Alô, Nelson. Eu falei, quem fala? Quem fala? Você já é meu jogador, pô. Aí eu falei, quem tá falando? Pô. Aí eu desliguei. Falei, desliguei. 5 minutos depois, volta o mesmo número. Voltou, retornou. Eu falei, alô. Ele falou, rapaz, você tá desligando o telefone na minha cara? Sabe o que você tá falando, rapaz? Você tá falando com o doutor Eurico, rapaz? Aí eu já engasguei, gelei. Meu sobrinho tava no meu lado. Eu gelei e falei, doutor Eurico? Ele falou, tá maluco? E eu falei, tá, então tá, desculpa. Aí, fala aqui que não sei o quê. Aí, quando ele, pra refrescar, porque eu fiquei assim, eu falei, caraca, será que eu fiz? Será que é o doutor Eurico? Aí quem pega foi, quando eu escutei isso, cara. Quando eu escutei isso, foi história. Quando ele faz, aí não, pô, você tá querendo me derrubar, pô. Tô te indicando você é o doutor Eurico. Vem trabalhar com a gente, pô, vem pro melhor. Sou Jair, rapaz. E eu falei, professor, eu não sabia que o doutor Eurico falou, você me deixou no nome nervoso. Aí ele retorna, você foi pro doutor, calma, desculpa. Aí, chegou uma época, em 95 o time era bom, Ricardo Rocha, o time era bom, mas não foi tão bem no campeonato, porque tiveram algumas briguinhas, né? Ciumada, que não sei o que e tal. Eu conheci uma outra realidade e eu cheguei lá encantado, né? Mas também não foi fácil, né? Jogar no Vasco não é fácil. E aí eu vou para um time que eu sou vascaíno, meu pai é vascaíno, eu sou vascaíno, e aí eu me senti assim, só que numa dificuldade, cara, porque o Leandro tinha brigado com o doutor Eurico. E ele tinha ido para lá, comprou um empréstimo sem dinheiro nenhum, sem nada. Veio eu falecido Jefferson. Só que, cara, o Jefferson voava no Botafogo. Mas no Vasco ele não conseguiu render. A gente junta assim, e eu querendo uma força dele, porque chegou um momento, era muito difícil, muito. Outro dia eu encontrei o Juninho Pernambucano, eu falei, não esquece nunca, meu irmão, que a gente já foi vaiado antes de a gente entrar no campo. Aí ele falou, tu lembra, Nené? Falei, tu lembra? Tu lembra porque tinha aquela grade, tinha um buraco aqui, uma vala? Cara, e ele falou, tu lembra, Nené? Eu falei, lembro. Que o Juninho chega, então, enfim. Aí vai ter aquele coisa... Aí começou a surgir um negócio, me disse, que ele não aceitava, o doutor Eurico não aceitava celular no vestiário, que os jogadores usassem o celular. Eu tô vindo de uma outra realidade, onde eu quase mandava no clube. Chego num clube e falei, não, tá maluco, quem paga minha conta sou eu, e paga aquela coisa. Vai ter uma reunião. Ele começa a prometer, meu amigo, por que eu fui fazer aquilo? No final, ele prometeu, fez isso, porque ele fazia uns cálculos. Ele fazia assim, aqui, ele juntava, 4 partidas, antigamente eram 2 pontos, ele falava, se a gente conseguir 7 pontos aqui, eu pago X. Mas quando chegava no rival, ele falava, aqui, não se preocupe em ganhar os outros, mas aqui, eu pago tudo aqui dobrado, eu pago aqui. E quando ele começou a falar, no final eu fiz... O senhor assina? Pô, pra quê, cara? Pô, tu não tem noção. Se eu soubesse, ninguém tinha me avisado. Eu fiz, o senhor assina? Ele falou, vá tomar naquele lugar. E todo mundo, quando eu falei, você assina, todo mundo olhou pra mim. Eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Sabe qual é a vontade de falar assim, ó? Eu fiz alguma coisa errada. Cara, ele olhou pra mim, ele tirou o charuto. Ele usava óculos aqui, né? Quando eu fiz, ele tirou o óculos, arrancou o óculos e fez, vá tomar naquele lugar. Eu falei... Que isso? Ele falou, a minha palavra vai melhor do que uma assinatura, rapá.
Você não me conhece, eu sou Eurico Miranda, que não sei o quê. Mas todo mundo, ninguém me defendeu ali. Meu irmão, quando acabou aquilo dali, que ele acabou de falar, meu irmão, todo mundo começou a me zoar. Nelson, tá maluco, Nelson? O homem não gosta que faz. Eu falei, ninguém me avisou, pô. Eu cheguei e ele falou, pô, eu achei que ele fosse me marcar, e ali mudou a história. E aí, em 96, eu tive um episódio com ele que muito marcou minha vida. Em 1996, o time era fraco, não era um bom time, né? Um time, quando chegou o Assis, aí veio o Nilson, veio o Valber, um que jogou no Corinthians com o Rivaldo. Umas pecinhas, né? Mas não deu liga. Não deu liga. O Assis, eu até falo até hoje com o Assis, né? Nunca mais eu ouvi, mas quando tem uma época aí que eu encontrei e falei, Assis, tu chegou aqui, meu irmão, chutando, parecia um dinamite. Tá indo embora com um chute igual um estalinho. Meu irmão, aí ele falou, Nelson, ele conheceu o Rio de Janeiro, cara. Eu concentrei com o Assis em 6 meses. Meu irmão, ele não parava. Não parava. Assis, boa pinta, falava francês, falava... Tem uma hora que eu falei, como é que eu vou conversar com esse cara? Uma hora ele tá falando... Eu achava, sabe que ele tava mentindo, cara? Que ele falava uma língua que eu não entendia. Eu falava, que até hoje eu não entendo. O que esse cara tá falando? Só que ele veio do Lyon, ele veio da França. Então ele falava uns idiomas. Eu falei, esse cara deve estar mentindo, não tá falando com mulher não. Então, enfim... Veio o Carlos Alberto Silva, que foi treinador da seleção. Aí, tinha um nome. Fraco demais. Fraco de... Pensa num cara... Ninguém do clube... Ninguém. Mas o doutor, ele colocou ele lá. E aí, ele fez um time lá. E a gente tava bem... Pô, chegou na final da Guanabara. Ele me chama no quarto. Quando ele me chama no quarto, eu falei, rapaz, o que esse cara tá querendo falar comigo? Treinador pra chamar no quarto, antes da pré-eleição, gogó. A gíria do futebol é essa, deu no gogó. Quando eu cheguei lá, a gente falou, deu no gogó, eu teve treinamento na madrugada. Quando eu cheguei lá, ele começou a rodear. Isso em 96. Aí o Leandro tinha voltado, ele começou a rodear. Ele falou, então, a gente vai mudar o esquema. Porque eu não posso tirar o Leandro. Leandro é o xodó da torcida. Então, mas você... E eu era vice-artilheiro, jogando no meio campo, do campeonato. E a final, a gente perde, eu no banco, foi até um gol do Romário. O Willian pega, chuta errado, o Romário, a bola vai atravessando o Romário. Ele me tira. Cara, ele acabou comigo. Queria matar aquele velho, cara. Eu queria matar aquele velho na hora. Imagina, marginal, vilaquino de toda a vida nas minhas costas. Pô, eu falei, cara, a favela toda. Cara, eu saí dali chorando, fui falar com ele. Ele falou, pode, joga, depois a gente conversa. Na semana eu saí do treino. Fui tomar banho. Eu tinha 6 meses de salário atrasado. Aí ele entra no vestiário, eu tô tomando banho. Pé da vida pra ir embora. Acabou quando ele me deu o colete. Eu tinha colete de reserva, eu tirei o colete, joguei no chão e vim embora. Doutor Eurico tava chegando, Isaías Chinoco fala pra ele entra no vestiário. Ali eu conheci o verdadeiro Eurico Miranda. Ele chega e entra no vestiário e fala, o que aconteceu? O que houve? Eu falei, o que houve? Você é um filho da mãe, comecei a falar dele. Ele já me prejudicou. Pô, o senhor também não defende e tal. Eu falei, eu tô com 6 meses de salário atrasado, vou ficar aturando isso? Eu vou ficar aturando isso não. Pode me mandar embora se quiser. Eu tenho outros times pra eu jogar e tal. Aí ele falou, vai pra casa. Falei, vou pra casa como? Se eu não tenho nem dinheiro. Então ele falou, vai pra casa. Vou resolver isso. Cara, eu fui pra casa de manhã, o treino foi de manhã, eu cheguei em casa, almocei, aí na época foi meu primeiro casamento, a mulher perguntou, então eu falei, não, tô chateado, aconteceu isso. À tarde ele depositou meus 6 meses. Assim, depositou. Me chamou e tal. Aí ele começou a conhecer o Nelson, né? Porque aí ele já sabia da minha personalidade, do meu profissionalismo. E aí é claro, evidente que a história muda muito mais. Você sabe. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário. E claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!